Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre perda de audição. A perda auditiva pode ser algo que acontece de repente se você estiver exposto a um som alto ou alguma explosão. Também pode ocorrer lentamente ao longo do tempo, que é o que ocorre na maioria das vezes com a perda auditiva relacionada à idade. Compreender a perda de audição, sem dúvidas, é o primeiro passo importante para fazer algo sobre isso. Então, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer todas as dúvidas, eu e você vamos receber ela que é médica otorrinolaringologista, a nossa queridíssima doutora Luana Vieira Monteiro. Doutora Luana, bom dia, bem-vinda! Obrigada. Que Deus abençoe, bem-vinda. A senhora bom. teve outro dia aqui falando sobre labirintite. Foi o programa, doutora, foi o programa. Ou seja, e hoje está mais ou menos relacionado, né, doutora? A perda de audição também é no conjunto da obra, né? Exatamente. Tanto a cóclea, que é o órgão, né, responsável pela audição, quanto o labirinto, eles se localizam próximos, um do lado do outro, ali na orelha interna. E toda a engrenagem tem que trabalhar juntinha, né, doutora? Sim, eles trabalham juntos. Vamos conversar um pouquinho então sobre isso? Com certeza. Por favor. Minha gente querida, a doutora Luana já está aqui. Hoje, perda de audição, doutora. A gente vai, com o tempo que passa, a gente vai envelhecendo, ou seja, não é só a aparência externa, mas também os nossos órgãos vão se renovando, as células, mas também vão envelhecendo. Com o nosso ouvido acontece a mesma coisa, doutora? Acontece exatamente a mesma coisa, tá? Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo as células da audição, sim, e é uma perda auditiva característica da idade, que tem até um nome, que chama presbiacusia, que é o nome específico médico para esse tipo de perda de audição. E essa perda ela tem uma característica específica no exame de audição, que é a audiometria. Então a pessoa ela perde a audição nos sons mais agudos, os sons mais fininhos. Então é bem característico. Falando baixinho, vai perdendo assim, a pessoa não consegue mais identificar, codificar, é isso, doutora? Isso, vai diminuindo, né, a capacidade auditiva, então quanto menor o volume da audição, então tem essa dificuldade. Entendi. E também os sons mais agudos, não é só o volume do som que a gente avalia, a gente avalia também qual o som em si que a pessoa tem dificuldade. Pode ser os sons mais graves, ou sons mais agudinhos, os i, mais fininhos. Eu lembro que a outra vez que a gente falou sobre labirintite, a gente trouxe esse molde, a senhora elogiou tanto esse molde aí, doutora. Lindíssimo. Agora, quando a gente fala de perda de audição, qual é o órgão, né, mais afetado ou é o conjunto da obra que afeta? Ou tem algum mais específico aí, doutora? Que é o primeiro sinal? É o conjunto da obra, tá? A gente pode ter vários tipos de perda de audição. Não só a perda de audição que vem da cóclea, que é esse que parece um caracolzinho, tá? Que é o órgão responsável por codificar os sons e jogar aquela informação para dentro do cérebro através do nervo. Então, a pessoa, por exemplo, pode nascer com uma malformação. Então, não sei se às vezes já conheceu alguém que não tem essa parte externa aqui da orelha, né, que a gente chama de microtia ou atresia do canal do ouvido. Então, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade auditiva. Então, é um tipo de perda de audição. Outros tipos também são os que acometem os ossículos aqui do ouvido, que também podem dar outro tipo de perda de audição. É verdade, doutora Luana, assim, que uma pessoa que não escuta, ela tem uma grande dificuldade, é meio que correlacionada aí à arte de falar, doutora? Sim, se a pessoa nasce sem escutar, ela nasce com a perda auditiva, ela vai ter uma dificuldade, sim, na fala ao longo do desenvolvimento dela. Então, se uma criança ela tem uma dificuldade de fala, a primeira coisa que a gente faz é um exame de audição, para poder ver se ela não tem alguma perda auditiva. Tem um teste do ouvido, porque a gente sabe que tem um teste do pezinho, tem um teste do olhinho, também tem um teste do Sim, a gente tem o famoso teste da orelhinha, que é feito na maternidade mesmo. O ideal seria que todos os hospitais no Brasil fizessem, mas infelizmente existem alguns que não fazem, mas a maioria já faz esse teste sim. Ô doutora, eu estava lendo uma matéria, até mesmo para me preparar para poder conversar com a senhora. É verdade que é um dos primeiros órgãos, né, que a gente, lá no útero materno, que se desenvolve, é a audição, doutora? Sim, o órgão da audição, né, ou seja, a orelha interna e a orelha média, ela já nasce com o tamanho do adulto.
Então, sim, é Por uma isso que é coisa maravilhosa. importante, doutora, assim, conversar, quando assim a pessoa está grávida, vale a pena o papai e a mamãe conversar com a criança, porque ela está escutando tudo aí, doutora, assim, né? Porque está pronto. Sim, né? tá pronto. Na verdade, o que não tá 100% pronto ainda é a codificação, parte cerebral, exatamente. Toda essa codificação nervosa e do cérebro aqui ainda não está 100% pronta. Mas vale a pena conversar. Vale a pena, sim. Conversar falando do amor, do carinho para a criança que está se certeza. formando assim, né? Enfim. Agora, então, doutora, essa perda, né, auditiva, ela é progressiva? Ou ela pode, assim, como eu disse na abertura, de repente a pessoa está lá, alguém berrou no ouvido, ou está lá num som tremendo naquela balada, isso pode de um dia para outro a pessoa acordar e ter a sua audição diminuída drasticamente, doutora? Pode sim. Quando isso acontece, a pessoa acorda de manhã e fala: ai meu Deus, meu ouvido tampou, não estou escutando. Podem ser várias coisas, inclusive é uma alteração grave que a gente chama de surdez súbita, tá? Não é para a pessoa ficar preocupada, não quer dizer que ela vai ficar surda, é o nome mesmo, né, da alteração. E é uma perda mesmo auditiva, tá? Geralmente unilateral, que acontece por diversas causas. Tanto infecções, por exemplo, o vírus do sarampo pode ser uma causa, tá, dessa perda auditiva. Cachumba... Por isso que é necessário vacinar. Sim, tem que vacinar. por favor, principalmente agora que a gente está com esse surto, né, infelizmente. E alterações vasculares, doenças autoimunes, tá? Então, alguns reumatismos, né, no nome, né, mais coloquial, podem sim causar surdez súbita. Então, se isso acontecer, tem que ir o mais rápido possível no otorrino para poder fazer o tratamento adequado, porque o tratamento da surdez súbita tem que ser no máximo 1 a 2 semanas depois que a pessoa tem um sintoma. Entendi. Muitas pessoas reclamam de chiado, um zumbido. Onde é que no ouvido isso está acontecendo? Sim, o zumbido, ele é uma sensação de um som que não existe, tá? Então, o zumbido ele pode ser gerado por lesão das células da cóclea, então o cérebro interpreta isso como um som, tá? Ou pode ser alguma alteração cerebral mesmo que pode dar o zumbido. Então, quando a pessoa tem o zumbido, é interessante sim passar no otorrino. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente pede é o exame de audição, para ver se tem alguma perdinha auditiva. Mesmo que pequena, a perda auditiva ela pode sim gerar zumbido. Doutora, é muito comum, eu tenho que entrar num tema porque isso é visível, explícito e cada vez mais adolescentes e crianças estão usando, que é justamente o famoso fone de ouvido, doutora. Ou seja, isso prejudica? Quanto tempo que eu tenho que usar? Eu tenho que colocar no volume máximo para me isolar, porque as pessoas querem se isolar dos demais e querem escutar aquela música, etc. Às vezes a gente passa o dado de alguém que está com fone de ouvido. Meu Deus, se eu estou escutando daqui, imagina lá, né? Sim. Entendeu? Aí, doutora. O fone de ouvido, o som, quando ele está muito alto, por um determinado tempo de exposição, ele causa, sim, lesão auditiva. Tá? Geralmente, o limite para perda auditiva induzida por ruído, que é esse tipo de perda de audição, seriam 80 decibéis. Mas decibéis menores, decibel é o volume do som, tá? Okay. Decibel, tanto que o som está alto. Mais sons mais baixos, né, menores do que 80 decibéis, por períodos muito prolongados, então horas, 12 horas, por exemplo, ou dias, ele pode também causar o ideal perda seria auditiva. quanto, doutor, por dia, assim, as pessoas que gostam de usar um fone? Então, você pode usar o fone, não é que o fone não pode ser usado, mas tem que ser com um volume baixo. Geralmente a gente orienta o paciente a usar o fone de ouvido num volume que você consiga escutar o som externo. Isso é importante. Tá? Então, se você está num volume que você consegue escutar o som externo, tá um som adequado. Porque não é o fone de ouvido em si que causa lesão, é o volume do som. Eu posso estar no carro, por exemplo, dirigindo, com o som lá nas alturas, vai causar o mesmo tipo de lesão auditiva que o fone. Porque aquilo vai pressionar as células, doutora, vai pressionar, vai desgastar, elas vão resistir o máximo, mas chega um momento assim que pela repetição... Né? Sim, pela lesão de longo prazo. Então o ideal é usar o fone no sentido assim, eu posso escutar a minha música preferida, a minha palestra, enfim, mas eu também tenho com o mesmo fone, eu tenho que escutar o ambiente externo. Então se eu estou escutando o ambiente externo,
mas usando o fone é o ideal. Sim, é uma dica, né? Tá. Que a gente tem uma noção de que o volume do som tá ok. Outra dica também é para usar, que tem os níveis, né? Lá na hora que a gente mexe no fone, às vezes no celular, tem no meio, do meio para cima ou do meio para baixo. A gente sempre pede para deixar do meio para baixo. Do meio para baixo, geralmente, né? Sim, para não ultrapassar aquela metade. Porque isso vai, com o passar do tempo, lesionando as células. Sim. E célula lesionada é célula não recuperada, doutora? As células, elas podem sim se recuperar, mas elas têm um limite de recuperação. Como você falou da balada, por exemplo, a gente vai na balada, né, adolescente e tal, chega em casa, tá aquele barulhão, né, no ouvido. E aí no dia seguinte aquele barulho some. Então, algumas células, elas se recuperam, mas algumas se perdem. Então, isso ao longo do tempo você vai acumulando a perda. Entendi. Gente, é muito interessante porque a gente quer trazer a você informações que ajudem a cuidar da sua audição, porque a partir do momento que começa a perder o processo aí e a gente percebe muito em casa, doutora, assim, quando de repente a gente está lá na sala de TV, quer assistir um programa de televisão, quer acompanhar a TV Aparecido, Saúde e Fé, aumenta um pouquinho do volume, ou seja, aumenta, passa uma semana, tem que aumentar um pouquinho mais. De repente não é porque tem barulho ao redor, mas significa que a pessoa está perdendo, doutora? Sim, pode ser um dos indícios, inclusive é o indício mais comum do paciente que vem. Eu estou vindo aqui porque as pessoas em casa estão falando que a TV está muito alta. E isso pode ser um início, mas as perdas de audição progressivas, a pessoa às vezes não percebe. Então, para ela, tá tudo bem. Okay. O familiar que reclama, então, do volume da TV, ou que tá falando, a pessoa tá muito toda hora. Depois eu vou falar dos aparelhinhos, etc., os recursos que hoje a medicina oferece. Mas a gente está numa época, doutora, que está muito quente, muita gente assim já está se programando daqui um pouquinho, vem férias, vem piscina, vem praia, muita gente mergulha, etc. O fato de mergulhar, entrar a água, o cloro da piscina, isso prejudica também ou não? A água por si só, lá dentro, ela não prejudica. Por quê? Porque depois de um tempo ela vai sair, ela tá ali, vira assim, a aguinha sai, ok. O problema é cutucar o ouvido, que às vezes, né, junto com a parte úmida ali, causa uma lesãozinha na pele, faz um machucadinho ali na pele. Então as bactérias, às vezes bactérias estão na própria pele mesmo, elas entram ali naquele machucadinho e causam uma infecção, que é a otite externa. Tá. Por que otite externa? Porque está nessa partezinha aqui do canal da audição, que é a orelha externa. Então, o tratamento disso precisa de antibiótico, na maioria das vezes gotinha para pingar, e não pode molhar o ouvido nesse período enquanto está com a infecção. E é super comum, exatamente na época de verão, pelo fato da pessoa entrar várias vezes, então a pele fica úmida e às vezes vai usar o tal do cotonete, né, da haste flexível, então cutuca às vezes com a unha, e então acaba tendo essa evitar otite. essas hastes, assim, tem que evitar, porque evitar ao máximo. Tá valendo o que a gente aprendeu na aula passada, ou seja, quer limpar, usa o cotovelo, isso, né? Isso, usa o cotovelo lá. Se couber, limpa, né, doutora? Assim, é muito interessante isso, gente, porque qual é a distância, doutora, do molde, já vou chamar um intervalo, mas qual é a distância do ouvido, isso aqui, para o tímpano? Quanto que mede, assim? Porque esta haste pode, né? Pode. A haste perfurar. Você pode entrar, se a pessoa tiver um canal mais larguinho, né, que caiba a haste toda até lá, que tem pessoas que têm um canal bem fininho. Não é meio ele tem uma tortuosidade para frente. Justamente para isso, né, doutora? Isso, é uma proteção também. Deus é sábio. E a gente acredita, Deus é muito sábio, que esse formato ajude também o som a chegar adequadamente na membrana. Entendi. Então, tem todo um motivo. Eu já ouvi, doutora, assim, mães, assim, você já, a criança com seus 7, 8, 10 anos, você já limpou o teu ouvido? Vai lá no banheiro e limpa o teu ouvido. Então a criancinha vai lá, sem noção de distância, que não tem aula de anatomia nenhuma, ela vai lá porque a mãe já ensinou, né? Vai lá e pega, ela mesma começa a limpar o ouvidinho dela. Isso é um crime, né, doutora? Com certeza. E para adulto também, não só a criança. Por isso, ou seja, a mãe pede para uma criança fazer isso. Imagina, a criança pode empurrar e acabar com o tímpano. Sim, pode inclusive quebrar essa cadeia ossicular aqui, que é uma alteração muito mais importante. Porque é super sensível, pode precisar até de cirurgia depois. Então,
Quais são os fatores de riscos que levam a uma perda auditiva, doutora? O principal fator de risco é realmente a exposição ao som alto. É o principal fator de risco, de longe, perto dos outros. E tem algumas doenças que a pessoa pode desenvolver, por exemplo, independentemente da exposição. Tem uma doença que é, inclusive, genética, que chama otoesclerose. Nessa doença, um dos ossinhos do ouvido, né, que são 3, que é o estribo, que é o último ossinho ali, ele tem esse formatinho como se fosse um V, é ele que faz a conexão com a cóclea, ele enrijece aquele movimento. Então a pessoa tem um tipo de perda de audição específica em que ela não consegue transmitir o som. Então isso independe da exposição ao ruído. Doutora, som é som, né? Exato. Mas tem muitas pessoas assim que de repente, doutora, assim, aquela cor, um vê um azul de uma tonalidade, outro vê um azul de outra tonalidade, outro vê um rosa, sei lá, um vermelho, porque existe diferente na visão. Existe também, o som é som, existe também maneiras diferentes de escutar, identificar, um está escutando uma coisa, outro pode escutar a mesma coisa e interpretar que é uma outra realidade? Na verdade, o som ele tem divisões também, igual a cor. Então tem os sons agudos e os sons graves, né? Então se a gente for fazer essa correlação com cor, talvez fosse isso o mais semelhante. Entendi. E tem o volume do som também, né? Um som mais baixo ou um som mais alto. Então você pode, para a pessoa que tem uma perda de audição, que é a da idade, que a gente explicou mais, né, anteriormente, que a perda de audição geralmente é nos sons agudos. Então eu posso estar falando, né, som de mulher, voz feminina é mais agudo. Então eu posso estar falando com você e você está entendendo, e uma pessoa aqui do lado que tem essa perda de audição específica nesses sons agudos pode não compreender o que eu estou falando ali. Doutor, eu tenho que fazer assim, uma confissão pública. Assim, no bloco anterior, né, o diretor no intervalo me chamou a atenção, e com razão ele chamou. Porque eu fiz a pergunta assim, qual é a distância, né, do ouvido externo até o tímpano? Assim. A senhora começou a responder, eu já fiz outra pergunta, porque já veio a pergunta, então vamos responder para quem está em casa. Qual é a distância entre o ouvido e o tímpano? Assim, porque a gente está falando de hastes flexíveis, porque muitas mães às vezes pedem para a criança limpar o ouvido, ou um adulto, e às vezes assim, qual é a distância ali, doutora? A distância da entradinha do ouvido até a membrana do tímpano é de 2 a 2,5 cm. Então é uma distância relativamente pequena, curtinha, né? Tá? Então, inclusive, se a pessoa tiver curiosidade de olhar atrás ali dos pacotinhos de haste flexível, está escrito ali que não é para usar no ouvido. Então, por este motivo. Respondida a pergunta, viu, senhor diretor? Então agora, vamos com muito carinho, assim, ele já respondeu, que bom, né? Vamos aí às perguntas que surgiram pelo WhatsApp. O Otávio de Souza, de Potim, São Paulo. Bom dia, Otávio, que Deus abençoe, que bom que você está acompanhando, escutando a gente aí, Otávio. Dores internas no ouvido por conta do uso de fones, o que posso fazer? Ou seja, ele usa já produzindo dores agora, doutora. Oi, Otávio, tudo bem? Obrigada pela pergunta. É uma pergunta interessante, sim. Não é uma queixa muito comum, mas pode acontecer, porque o fone de ouvido ele não tem o formato exato, né, do nosso ouvido. Cada pessoa tem um formatinho específico. Então ele pode fazer uma pressão ali e ao longo do tempo, sim. Então tá ali pressionando. Tem cartilagem ali, tem. Exato, a gente tem cartilagem, tem um pouquinho de musculatura, não muita coisa, mas mais cartilagem mesmo. Então isso ao longo do tempo pode causar um incômodo, sim, pode dar alguma dorzinha. Vamos a mais uma pergunta aqui, por favor. O Saulo de Sá, de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, Saulo, Deus te abençoe, representando aí Gramado. Quais são as formas de tratamento do trauma acústico, onde houve uma perda auditiva sensório neural, doutora? Isso. Essa perda auditiva, né, esse nome é um nome bem médico mesmo, bem científico, bem técnico, né? Bem técnico, que é a perda de audição realmente das células da cóclea, né, que geralmente tem com a exposição do ruído, que a gente já conversou antes. Dependendo do tipo de perda, né, da quantidade de perda e do tempo que essa perda está ali, a pessoa infelizmente não recupera mais.
Às vezes um trauma acústico muito agudo que a pessoa procura a gente com aí alguns poucos dias de evolução, 1 semana, a gente tenta fazer algum tratamento com medicações anti-inflamatórias bem potentes, mas às vezes mesmo com o tratamento pode não recuperar 100% a audição, pode ter algum resquício. A Catarina de Lias, de Vassouras, no Rio de Janeiro. Obrigado, Catarina, que Deus te abençoe, acompanhando aí em Vassouras, né, nosso programa. Muito obrigado, viu? O trauma acústico, se der algum problema na audição, esse problema acontece na hora do ocorrido? Pergunta ela, doutora. Sim, Catarina. Bom, interessante sua pergunta. Realmente, ele acontece na hora. Então, vem aquele som alto, ele já lesa as células da cóclea ali naquele momento. Então, a pessoa pode ter aquele zumbido, igual, né, quando a gente vai em uma festa que tem um som alto, então que vem com aquele zumbido. O zumbido é um dos sinais de lesão auditiva. Então, realmente, é ali na hora a pessoa já sente que aconteceu alguma coisa. Um tratamento, doutora, ou seja, a gente ouve falar de implante coclear, é isso? Como é que é? Sim, maravilhoso. O implante coclear, eu sou suspeita porque eu acho que é uma coisa simplesmente maravilhosa que a tecnologia, né, e a medicina trouxe para as pessoas. O implante coclear é um aparelho que a gente coloca dentro do ouvido, dentro da cóclea. Então aquele caracolzinho é uma cirurgia, que a gente mostrou, portanto. por cirurgia, Tá. exato. Então a gente coloca aquele eletrodo ali por cirurgia. Aquele implante ele é capaz de pegar os sons externos, transformar aquilo em informações para aquele eletrodo, aquele fio que está lá dentro da cóclea, e aqueles eletrodos, que são vários ali, eles transmitem através de impulso elétrico mesmo, aquelas informações para o nervo da audição, e o nervo é capaz de compreender aquilo ao longo do tempo com um tratamento prolongado com fono. Então a fono faz vários exercícios com a pessoa. Então ao longo do tempo o nervo e o cérebro é capaz de interpretar aquele estímulo como som. Então, mas também fantástico. existe aqueles outros móveis, doutora, assim. Esse implante coclear fica implantado no cérebro aqui, Isso, na parte externa. Ele não chega aí no cérebro, Mas ele assim, fica só no osso mesmo do ok. ouvido. E é importante também saber que o implante ele só é indicado para as pessoas que têm perda praticamente total Ok. da audição. Perdas leves, moderadas e algumas graves, a gente não indica o implante. O E implante aquele é sempre a outro? última Aquele opção. outro que dá para O tirar? aparelho auditivo comum, que é o aparelho de uso individual, o AASE, né, que a gente usa essa sigla, ele pode ser para praticamente todos os tipos de perda auditiva, na Entendi. verdade. Então, a dificuldade do aparelho auditivo é quando tem essa perda auditiva muito grande, que é profunda ou grave, que às vezes, mesmo com o aparelho, não é suficiente para a pessoa. A pessoa usa o aparelho e fala, ó, não está sendo suficiente. Aí a gente pensa em procedimento cirúrgico, B, no caso né? do implante. Isso. A Bruna Rangel, de Taubaté. Obrigado, Bruna. Deus te abençoe. Bom dia para você, Bruninha. Que Deus te abençoe, viu? A perda auditiva é reversível? Pergunta ela, doutora. Bruna, depende do tipo de perda auditiva, tá? Quando a perda auditiva lesa as células da cóclea, que é aquela sensório neural, né, que foi a pergunta da outra pessoa antes, geralmente a gente não consegue recuperar nem por cirurgia, nem por medicação. Então a gente usa o aparelho auditivo ou alguma prótese implantável, que é o nome das próteses que são cirúrgicas. E é isso, né? Aqui o William Júnior, doutora, de Carvalho, Minas Gerais. Bom dia, William. Que bom que você está conosco aí, acompanhando Saúde e Fé, aprendendo barbaridade, não, William? Sofri um trauma acústico e tenho zumbido no ouvido, o qual escuto no silêncio e à noite é certo. Silêncio e à noite. É certo que vou começar a perder minha audição por causa disso? Pergunta preocupado nosso amigo William. Vamos tranquilizá-lo, doutora. William, pode ficar tranquilo realmente, tá? Porque o trauma acústico, se ele aconteceu naquele momento ali, ele não vai piorar a sua audição ao longo do tempo, a não ser que você sofra algum outro novo trauma. Mesmo assim, a perda auditiva pela lesão de sons altos, ele tem um limite também. É muito difícil a pessoa perder totalmente a audição por causa disso. Então, e o zumbido, ele pode ser uma consequência da perda de audição. Entendi. Então, piorar isso é muito difícil, tá, William? Pode acontecer? Pode, mas não é o mais comum, tá? Então, pode ficar tranquilo, sim. E a Tuane Santos, de São Sebastião, São Paulo. Bom dia, Tuane. Que bom que você está conosco também. Deus abençoe você e sua família, viu? Se uma pessoa está com água no ouvido, ela pode ficar surda, doutora? É o caso de piscina, praia ou não? Sim, Tuane.
Quando a gente fala surdo, nós médicos falamos surdos, quer dizer que a pessoa perdeu totalmente a audição, tá? O simples fato da água estar ali não faz você perder totalmente a audição. O que acontece é que a água está ali na frente, então ela atrapalha o som a passar e chegar na membrana do tímpano, né? Que é aquela parte da orelha externa. Então isso pode atrapalhar e você pode ter uma sensação de que um ouvido está um pouquinho diferente do outro na audição. Mas totalmente surda, perder totalmente a audição pela água em si, não. Doutora, talvez assim uma mensagem final, voltando assim ao uso das hastes flexíveis. Então, se você teve esse costume de usar, você empurrou a cera. Às vezes o teu ouvido bloqueou de tanta cera que você empurrou lá para perto do tímpano. Nesse caso, a pessoa pode limpar sozinha ou tem que procurar um profissional para limpar? Tem que procurar um otorrino especificamente para poder limpar o ouvido. Clínicos gerais não têm os materiais adequados, a gente usa às vezes aspirador, uma colherzinha que a gente chama de cureta para conseguir puxar e sempre usando o aparelho nosso que ele tem uma lente de aumento que a gente consegue visualizar e delicadamente tirar a cera.